Capítulo 4. Charlie e John foram os últimos para o shopping. Quando puxado para cima, os outros foram reunidos em um círculo apertado na frente do carro de Marla, como se a partilha de uma conspiração. "Vamos lá", disse Marla, antes que eles tinham andado todo o caminho para o grupo. Ela estava saltando sobre as bolas de seus pés, como se estivesse pronto para correr para a porta do prédio abandonado. Todos, mas Charlie e John tinham mudado suas roupas, vestindo jeans e t-shirt, as coisas mais adequadas para a exploração, e ela teve um breve momento de sentindo fora do lugar. "Pelo menos eu não usava um vestido", Charlie pensou. "Vamos", disse ela. A impaciência de Marla parecia ser contagiosa, ou talvez apenas deu Charlie uma desculpa para deixar seus verdadeiros sentimentos vir à tona. Ela queria mostrar fora de Fred para os outros. "Ou Jap", disse J. Ele olhou para Jéssica. "Você quis explicar tudo." "Eu disse a eles sobre a guarda de noite", disse ela. "O que mais está lá?" Ele olhou pensativo por um momento. "Eu acho que nada", disse ele. "Eu trouxe mais luzes", disse Carlton, e levantou 3 lanternas de diferentes tamanhos. Ele jogou um para Jason, um pequeno com uma faixa de cabeça elástica anexada. Jason ligou e fixou ao redor da sua cabeça, e começou a mover com entusiasmo em rondas e círculos, fazendo com que o boa blues dança. "SHH", disse Charlie, mesmo que ele não estava fazendo nenhum som. "Jason", Marla sussurrou, "desligá-lo, não podemos atrair atenção, lembra?" Jason alegremente os ignorou, girando fora para o estacionamento como um peão. "Eu disse a ele que ele não é bom. Ele tem que esperar no carro", disse Marla a Charlie em voz baixa. "Mas agora que estamos aqui, eu não tenho certeza de qual lugar é Crepier." Ela olhou para o Ramos no sobrecarga solvento, ameaçando estender a mão e agarrá-los. "Ou podemos alimentá-lo para Foch." Charlie piscou. Ela foi para o seu tronco e ergueu a lanterna à polícia, mas não o ligar. Em vez disso, Carlton ligou 2 suas luzes menores, e entregou uma a Jéssica. Eles dirigiram-se para o shopping. Sabendo para onde estavam indo, e qual foi esperando por eles lá, Charlie, John, Jéssica, e Carlton, movido através do vazio espaços com um senso de propósito, mas os outros continuaram parando para olhar ao redor. "Vamos lá", disse Jéssica, impaciente, como Lamar olhou para a cúpula átrio. "Você pode ver a lua", ele disse e apontou. Próximo a ele, Marla acenou com a cabeça, imitando sua postura. "É lindo", disse ela, embora ela não pudesse vê-lo. De longe, ouviram passos ecoam no vazio. "Ei, ei", aqui John assobiou, e eles se apressaram tão silenciosamente quanto podiam. Eles não podiam correr por medo de fazer barulho, e assim eles caminharam, rápido, mas cuidado, abraçando as paredes. Eles entraram no vazio negro da loja de departamento, rastejando nas sombras, até que chegaram à ruptura na parede. John segurou o plástico pendurado, obscurecendo a abertura, como os outros manobrou em torno do andaime. Jason era lento. Charlie colocou a mão em seu ombro para apressá-lo para cima. Como ela conduziu a abertura, um feixe de luz forte entrou na sala, digitalização cima e para baixo as paredes. Todos eles abaixaram-se através e correu para o beco para onde os outros estavam agachados para baixo contra a parede. "Ele nos viu." Jason sussurrou, alarmado.
correndo direto para sua irmã. SHH, disse Marla. Eles esperaram. Charlie estava ao lado de John neste tempo, e depois desse momento pela árvore, fosse o que fosse, ela era muito, quase desconfortavelmente, consciente dele. Eles não eram muito comovente, mas ela parecia saber exatamente onde ele estava, um sexto sentido desajeitado. Ela olhou para ele, mas seus olhos estavam fixos na abertura para o corredor. Eles poderiam ouvir os passos do guarda agora, claro, no espaço vazio, cada um distinto. Ele era movendo-se lentamente, deliberadamente. Charlie fechou os olhos, escutando. Ela poderia dizer onde ele foi a partir do som, pensou ela, se aproximando, em seguida, mais longe, cruzando o quarto aberto, como se estivesse à procura de alguma coisa. Os passos vieram à direita até a entrada do aliado, e parou enquanto todos eles prenderam a respiração. Ele sabe, Charlie pensou. Mas os passos começaram novamente, e ela abriu os olhos e viu recuos. Ele estava indo embora. Eles esperaram, ainda imóvel, até que eles já não podiam ouvir a batida dos seus sapatos de sola dura. Em seguida, levantou-se. Ela e John tanto tropeçou um pouco como ele se levantou, e ela perceberam que tinha sido encostado a uma outra sem perceber. Ela não olhou para ele. Em vez disso, ela começou a trabalhar as coisas mais pesadas tendo fora da prateleira de madeira. Vou precisar disto. Lamar disse, como Charlie entregou-lhe um balde com Vi saindo dela. Nós temos que mover a prateleira, disse Jéssica. Vamos. Jéssica, Charlie, Carlton e John ficou de volta no lugar e mudou-se da prateleira. Lamar tentou encontrar um lugar para ajudar, mas não foi realmente quarto. Marla apenas esperou. Eu sou o mais adequado para supervisionar, disse ela, quando Charlie Mock olhou para ela. Desta vez, os gritos da porta de metal não eram tão alto, como se já não protestou sua entrada tão fortemente. Ainda assim, Marla e Jason cobriram seus ouvidos. Você acha que não vai trazer o guarda? Marla assobiou. Charlie encolheu os ombros. Não durou tempo, disse ela. Eu sei que ele nos viu, disse Jason novamente. Os outros ignorou. Sua lanterna passou por cima de mim, ele insistiu. É realmente tudo bem, Jason, disse Jéssica. Nós pensamos que ele nos viu na noite passada, também, mas era bom. Jason olhou duvidoso, e Lamar inclinou-se para o seu nível de olho. Ei, Jason, disse ele. O que você acha de guarda faria se ele nos viu? Atira gente. Jason gemeu, olhando Lamar cautelosamente. Pior. Disse Lamar gravemente. Serviço comunitário. Jason não tinha certeza do que isso significava, mas realizada com os olhos bem abertos, como se fosse algo terrível. Você vai deixá-lo sozinho? Marla sussurrou, claramente divertido. Ele não nos viu. Jason tranquilizou-se, embora claramente não convencida. Charlie ligou a grande luz, brilhou e ele no corredor. Oh, meu Deus! Marla engasgou quando a primeira luz riscou o interior do pizzaria. De repente tornou-se real, e com o rosto corado com espanto e medo. Eles entraram um por um. A temperatura pareceu cair logo que eles entrou no hall, e Charlie estremeceu, mas ela não se sentia pouco à vontade. Ela sabia onde estavam, agora, e ela sabia o que iria encontrar.
Quando chegaram ao jantar-quarto, Carlton abriu os braços e gerou. Bem-vindo, para Fred Fazbear Pizza. Ele disse em uma expansão do locutor voz. Jéssica riu, mas os melodramas realmente não parecem fora de lugar. Marla e Lamar ficou boquiaberta com o quarto, boquiaberto. Colocou o grande lanterna no chão, o feixe virado para cima, e ele acendeu a principal sala em uma iluminação fraca e fantasmagórica. Cool, disse Jason. Seus olhos brilharam no merry-go-round, e ele correu para ele e pulou para a parte de trás de um pônei antes que alguém pudesse impedi-lo. Ele era muito grande para ele, suas sapatilhas pendurados por todo o caminho até o chão. Charlie sorriu. Como posso fazer isso acontecer? Eles gritaram. Desculpe, amigo, disse John, e Jason desceu, decepcionado. Ei, a arcada ainda está aqui, disse Carlton, apontando para alguém que possa seguir, e Marla foi com ele, enquanto Jason brincou espero que com o carrossel de caixa de controle. Lamar teve orientado para o palco e estava paralisada, olhando para os animais. Charlie foi até ele. Eu não posso acreditar que eles ainda estão aqui, disse ele enquanto caminhava para cima. Sim, disse ela. Eu tinha esquecido que era um lugar real. Lamar sorriu, pela primeira vez, assemelhando-se ao menino que Charlie tinha conhecido uma vez. Charlie sorriu de volta. Havia algo surreal sobre o lugar. Ela teve certamente nunca disse a qualquer um dos seus amigos da escola sobre isso. Ela não saberia onde começar. Pior, ela não saberia onde parar. Jéssica colocou a cabeça para fora da cortina retraída no lado do palco principal, e ambos assustados. O que você está fazendo? Disse Lamar. Explorando. Ela disse. Não há nada de volta aqui, mas um monte de fios, embora. Ela desapareceu nas dobras de pano novo. Depois de um momento ouviram um baque como ela saltou para o chão, e ela veio passear ao longo. Será que eles funcionam? Disse Lamar, apontando para os animais. Eu não sei, disse Charlie. Na verdade, ela não tinha ideia de como eles trabalharam. Eles tinham acabado de ser sempre definido como a vida intermitente por qualquer alquimia seu pai realizada em sua oficina. Ele não se parece com nada está faltando. Ela ofereceu. Eles devem trabalhar. Ela relutantemente acrescentou, porém, em sua cabeça, ela questionou a ideia de tentar ligá-los. "Ei!" exclamou Jéssica. Ela estava ajoelhada pelas escadas para o palco. Todo mundo vem aqui, agora. Charlie foi até lá e Lamar seguido. O que é isso? Disse Charlie. Olha, disse Jéssica, brilhando sua pequena luz. Apesar de bem escondido ao longo da grão da madeira, havia uma porta de inserto na parede do palco. Como é que tu não vês isso? Disse Charlie. Nós não estávamos procurando. Disse John, olhando fixamente para a porta pequena. O todo grupo havia se reunido e, agora, Jéssica olhou para eles com um sorriso, colocou a mão numa pequena maçaneta, e puxou. Magicamente, que abriu. A porta se abriu a uma pequena sala, afundado. Jéssica brilhou a luz em torno dele, que estava cheio de equipamentos de uma das paredes estava coberta de telas de TV. Deve ser CCTV, disse Lamar. Vamos. Jéssica entregou a lanterna para Charlie, e balançou as pernas pela porta.
Havia um passo profundo que conduz para dentro do quarto, que não foi maior que uma geladeira grande virada de lado. Isso é um pouco apertado demais para mim. Vou continuar procurando ao redor aqui. John Soldado, em seguida, virou-se como se para ficar de guarda. Isso é como um car, comentou Marla como ela empurrado contra Charlie. O espaço era muito apertado para todos eles, mas eles amontoados. Jason sentou-se no degrau, sentindo mais confortável pela saída. Havia 8 das telas de televisão do outro lado da parede, cada um com seu próprio pequeno painel de botões e puxadores, e saindo por baixo eles estavam um painel, quase uma mesa, coberto de botões. Eles eram grandes e pretos, não marcado, e espaçados em uma série regular. A outra parede estava em branco, exceto por um único, grande interruptor perto da porta. "O que é isso fazer?" disse Jason, e colocou a mão no interruptor. Ele hesitou, apenas tempo suficiente para alguém para detê-lo. Em seguida, ele puxou-lhe. As luzes se acenderam. "O quê?" Carlton olhou para os outros freneticamente. Todos olharam para o outro em silêncio confuso. Jason subiu e cutucou a cabeça para fora para a sala principal. "Eles estão aqui fora, também. Alguns deles, pelo menos." Ele disse alto demais. "Por que há poder?" Jéssica sussurrou, alcançando mais de Jason para puxar a porta fechada novamente. "Como isso é possível?" disse Charlie. "Este lugar não foi aberto em cada 10 anos. "Legal." Marla se inclinou para frente, estudando os monitores como se esperasse algum tipo de resposta a ser revelado. "Ligue as TVS", Jason disse de repente. "Eu não posso alcançar." Jéssica ligou a primeira TV e a estática estalou em toda a tela. "Nada", disse Charlie impacientemente. "Só um segundo." Ela torceu um seletor, balançando frente e para trás até que uma imagem surgiu. Era o palco, centrado em Bonnie. Os outros animais não eram visíveis. Jéssica ligou o resto do TVS, ajustando-os até que as imagens se tornou claro. Embora a maioria ainda eram mal iluminados. "Eles continuam a trabalhar", disse Charlie quase baixinho. "Talvez", disse Jéssica. "Ei, alguém ir lá, ver se a câmera está vivo." "Ok", disse Marlan depois de uma breve hesitação, contorcendo seu caminho para a saída e desajeitadamente escalada sobre Jason. Um momento depois, ela apareceu diante das câmeras, no palco ao lado de Bonnie. Marla acenou. Ela apareceu multicolorida, como as luzes do palco banhavam em roxo, verde, amarelo e de diferentes lados. "Você pode me ver?" ela disse. "Sim", gritou Carlton. Lamar estava olhando para os botões. "O que estes?" ele disse com um sorriso malicioso, e pressionou um. Marla gritou. "Marla, você está bem?" Charlie gritou. "O que aconteceu?" Marla era parado no palco, mas ela se afastou de Bonnie, e estava olhando para ele como se ele pode morder. "Ele se moveu", Marla gritou. Bonnie se mudou. "O que você fez?" "Marla." Jéssica gritou, rindo. "Está certo." Nós pressionado um botão. Lamar apertou o botão novamente, e todos eles assistiram à tela neste momento. Com certeza, Bonnie virou rigidamente para um lado. Ele apertou-lhe novamente, e o coelho girou de volta para enfrentar o público ausente novamente.
Tente outra, disse Carlton. Vá em frente, disse Lamar, e saiu da pequena sala para se juntar a Marla no palco. Ele se agachou para inspecionar pés de Bonnie. Eles estão ligados a um giro-painel, ele chamou. Sim? Jéssica ligou de volta, não é realmente a ouvir. Carlton começou a pressionar botões, como o resto deles assistiu às câmeras. Após um momento, Charlie saiu do quarto também. É muito abafado aqui, disse ela. Jéssica de perfume e gel de cabelo de Carlton, ambos cheirava bom o suficiente para fora no aberto, foram começando a formar um miasma doentio. Ela saiu para o aberto para vê-los experimentar com os animais no palco. A maior parte da sala de jantar ainda estava escuro. Lá foram 3 holofotes coloridos suspensos do teto, visando vigas de roxo, amarelo e verde no palco. Os animais foram lançados agora em cores não naturais, e poeira nos feixes de luz brilhavam como pequenas estrelas, tantos que era difícil de ver através deles. O chão debaixo da longa mesa foi polvilhado com glitter que tinha caído dos chapéus de festa e, como ela olhou ao redor, ela notou novamente os desenhos que cobriam as paredes do lugar, tudo na altura dos olhos das crianças. Eles sempre foram lá, e Charlie perguntou agora onde seu pai tinha chegado os primeiros, quando o restaurante aberto. Se ele tivesse usado seu próprio infantil rabiscos, ou tinha ele fez a si mesmo e presos, falsificações para encorajar crianças reais para exibir sua arte. O pensamento de seu pai curvado sobre a bancada, segurando um crayon instável com as mãos para manipular acostumado microchips, a fez querer rir. Ela notou a lanterna ainda sobre no centro de o quarto, e foi para desligá-lo. Não desperdice a bateria, ela disse em sua cabeça, em coro com a voz de tia Jane. Ela voltou sua atenção para o palco. Parecia que eles haviam chegado e Chica Bonique passar por uma série de movimentos, mas eles eram pequenos e específicos. Elas cada um poderia girar seus corpos inteiros e para trás, e as suas mãos, pés e cabeças, poderia ser movido em várias direções, mas parecia que cada movimento era separado. Charlie voltou para a sala de controle e enfiou a cabeça para dentro. Você pode fazê-los fazer a dança? Ela perguntou. Eu não sei como, disse Carlton, recostando-se longe dos monitores. Todos isso deve ter sido usado para programar as danças. Eu não acho que alguém estava aqui controlar manualmente tudo durante os shows. Ele balançou a cabeça com certeza. Isso teria sido impossível. Disse Charlie. Todo mundo quieto, Marla gritou, e todos eles ficaram em silêncio. Por um longo momento não havia nenhum som, em seguida, Lamar disse, o que? Marla franziu a testa, inclinando a cabeça para o lado, para ouvir alguma coisa. Eu pensei que eu ouvi alguma coisa, disse ela finalmente. Foi como pins de uma caixa de música. Sua boca mal se moviam enquanto ela falava. Foi-se. Por que não está se movendo, Fred? Disse Charlie. Eu não sei, disse Carlton. Eu não posso encontrar os controles para ele. Disse Jéssica, batendo os monitores. Estas câmeras não mostram o lugar todo. Charlie olhou para eles, mas eles foram misturados, sem uma ordem lógica. Ela não poderia juntar uma imagem de todo o restaurante.
Há 3 câmeras no palco, um em cada animal, mas não deve haver um sobre a coisa toda, Jéssica estava dizendo. Não há entrada para a cozinha, mas não a própria cozinha, e você não pode ver o corredor e do quarto com o pouco que estágio estavam na noite passada. Talvez as câmeras são apenas na sala principal? Disse Carlton. Não, disse Jéssica. Há câmeras em todos os lugares lá fora. Então, disse Carlton. Então, não tem que ser uma outra sala de controle. Disse Jéssica, triunfante. Talvez pelo corredor e pela outra fase. Charlie voltou para a sala principal novamente. Ela estava se sentindo inquieto, menos animado com as descobertas do que os outros, embora ela não tinha certeza do porquê. Ela assistiu à etapa. Carlton ainda estava brincando com os botões, Bonnie e Chica masturbando em pequenos movimentos desconexos, como Fred Fazbear permaneceu imóvel, com os olhos semicerrados e seu boca frouxa, ligeiramente aberta. Ei, Lamar disse de repente. Marla. A música. Eu ouvi-lo agora. Todos ficaram silenciosos de novo, então Marla balançou a cabeça. Assustador. Ela disse, mais animado desta vez e esfregando as mãos, como embora eles estavam compartilhando histórias de fogueira. Lamar olhou pensativo para Fred. Vamos encontrar a outra sala de controle, disse Jéssica, emergindo com um olhar em seu rosto determinado. Ok. Marla pulou do palco para se juntar a eles, e eles começaram a digitalização o resto da fase, procurando uma segunda porta. Eu vou ficar aqui, Jason chamado a partir do primeiro quarto. Isso é tão legal. Chica girou para trás rapidamente no palco, como ele a empurrou o botão repetidamente. Lamar foi se juntar a Jason. Ok, minha vez. Ele disse, inclinando-se na porta. Ele entrou, não esperando por Jason de resposta. Charlie ficou onde estava, ainda olhando para Fred, congelado no meio de seu ato. John surgiu ao lado dela, e ela sentiu um lampejo de irritação. Ela não quer ser persuadidos a se juntar na busca. Ele ficou lá por um momento, olhando para Fred. Em seguida, inclinou-se para ela e sussurrou. Eu estou contando para 100. É melhor se esconder. Surpreso fora de seus pensamentos, ela olhou para ele por um momento, sua irritação quebrado. Ele piscou para ela, em seguida, cobriu os olhos, começando uma contagem regressiva em silêncio. Isso foi absurdo, era infantil, e naquele momento era a única coisa que ela queria fazer. Um pouco tonta, Charlie decolou, procurando um lugar para se esconder. Jason empurrou a série de botões novamente com o aumento da frustração. Eu sou furado agora, ele anunciou. Como você pode ser furado? Disse Lamar, de olhos arregalados. Eles não estão mais funcionando. Jason continuou a pressionar botões, não mais olhando os monitores. Lamar estudado o monitor. A cabeça de Bonnie foi para cima e virou-se para o lado, os seus olhos aparecendo para assistir à câmera. Bem, vai encontrar sua irmã, então, disse Jason. Eu não preciso de sua permissão para ficar entediado. Impaciente, Jason subiu e fora da sala de controle. Todo mundo é tão sensível. Lamar murmurou, de repente percebendo que ele estava sozinho em sala de controle. Ele saiu, mas Jason já tinha ido embora.
Jéssica estava liderando o grupo de exploração, indo em direção ao pequeno palco que eles tinham descoberto na noite anterior. Marla olhou para trás e viu Jason pular para alcançar imediatamente antes que desapareceu no longo corredor. Ei, cuidado! Ela chamou por cima do ombro, como Jason ramificou-se em sua própria direção. Lamar arrebatados para o grupo, e o seguiu em seu caminho e em um salão. A principal sala de jantar estava vazia agora, embora Jason podia ouvir Charlie mensagens brincalhonas de John e quando a partir dos quartos de festa que se estendeu fora do edifício principal. Deixado sozinho, Jason foi direto para o arcade. Foi mais mal iluminado do que o resto do lugar, e sem poder arcada-máquinas apareceu quando enormes monólitos negros e um cemitério esquecido. O ar estava velho e magro. Parecia o tipo de lugar onde você pode se perder em um jogo, jogar só mais uma vez, até voltar para o mundo real para encontrar que tinha horas passado, tropeçando para fora na luz do sol, piscando e desorientado, mas agora ele só foi ainda assim, os sons foram silenciados. Jason foi para o console mais próximo e apertou um pouco botões, alguns presos com a idade, mas nada aconteceu. Ligá-lo, Du. Ele se escondeu atrás dos jogos para verificar, mas mesmo que o montes de fios parecia incrivelmente confusa, parecia que eles estavam ligados. Talvez haja uma chave para o quarto inteiro. Ele começou a verificar as paredes. Não havia nenhuma opção óbvia, mas como Jason examinou as paredes, ele se tornou distrair com desenhos das crianças gravadas em clusters através das paredes. Jason era muito jovem para ter alguma lembrança de sua própria de estar em Fred. O próprio furacão não era mais que um conjunto nebuloso de impressões. Mas algo sobre as imagens educado a um sentimento de nostalgia. Eles foram todos os mesmos, realmente, os tipos de desenhos que ele e todos os outros garotos tinham feito figuras com círculos para os organismos e paus para armas, em uma multidão de cores. Apenas alguns detalhes mostraram que figuras foram os animais. Chica com ela bico, e Bonnie com seus ouvidos. Parecia que não tinha sido um pouco mais de atenção aos desenhos de Fred Fazbear. Eles foram um pouco melhor, as crianças tinham sido um pouco mais de cuidado para fazer os detalhes à direita. Jason encontrou-se olhando para um desenho em particular. Era o mesmo que os outros, talvez um pouco melhor. Bonnie e o coelho abraçando uma criança. Não havia nenhum nome na parte inferior. Jason tirou a foto na parede, incerta porque este em particular lhe interessava tanto. John estourara a cabeça para dentro da sala com um sorriso largo e profundo suspiro, mas, em seguida, vendo que era apenas Jason dentro, ele rapidamente voltou para uma atitude estoica. O que é up? Ele acenou com a cabeça, jogar tranquilo, então casualmente se afastou antes de silenciosamente retornando a um sprint. Brincando de esconde-esconde como bebês, Jason pensou, eu espero nunca cair no amor. Ele olhou de volta para o desenho, e apertou os olhos como se não ver corretamente. A criança estava enfrentando longe de Bonnie. Jason olhou por um longo momento. Ele não estava abraçando Bonnie. Ele olhou para a sala principal, mas estava fora de Marla vista, olhando para a sala de controle. Jason dobrou o desenho cuidadosamente e colocá-lo em seu bolso. Foi de repente aparente como o silêncio que havia se tornado fora.
Jason saiu timidamente e olhou para a sala de jantar. Gus. Ele sussurrou, olhando para trás uma vez, então arriscado para encontrar o grupo. Jessica, Lamar, Carlton e Marla ainda estavam rastejando lentamente pelo outro metade do edifício. Os holofotes da sala de jantar não chegaram a este momento, apenas acentuam as bordas e cantos, ou partículas de glitter. Jessica digitalizada na parede com ela a lanterna, à procura de quebras no gesso, e fez sinal para Marla fazer o mesmo. Temos de buscar por uma porta escondida, disse ela. O último não estava realmente escondido, Carlton assinalou. Sim, Jessica admitiu, mas ela manteve a luz na parede, claramente não está pronto a desistir da caçada. Eles passaram por 2 casas de banho que não tinha notado na noite anterior. Você acha que o encanamento ainda funciona? Disse Carlton. Eu realmente preciso fazer xixi. O que você está 5 anos de idade? Eu não quero ouvir isso. Jessica revirou olhos e andou mais rápido. Quando chegaram ao quarto com o pequeno palco, todo mundo parou. Marla e Lamar foi mais perto do palco, reunindo um pouco como se desconhecia que estavam a fazer isto. Mesmo que Carlton e Jessica tinham estado aqui na noite anterior, era como se eles foram vê-lo de novo através dos olhos de Marla e Lamar das. Eles ainda não tinham visto o que era por trás da cortina, Carlton percebi de repente. Eu me lembro esses cartazes, disse Lamar. Lembro-me isso também, disse Marla, apontando para a placa que dizia Out of Order enfiadas pelo palco. Toda a minha vida eu me senti desconfortável quando eu vi essa frase, mesmo se é apenas em uma máquina de venda automática. Ela riu sem sinceridade. Eu sei o que você quer dizer, disse Lamar baixinho, mas antes que ele pudesse continuar, Carlton interrompida. Achei. Talvez, Jessica alterado. Havia uma porta, close definido na parede como um abaixo do estágio, não bastante escondido, mas não destinadas a ser notado. Foi pintado preto, como as paredes da sala. Jessica virou a maçaneta e puxou, mas foi preso justa. Locked. Disse Lamar. Eu não penso assim. Deixe-me tentar, disse Marla. Ela agarrou a maçaneta e puxou, e ele veio aberto, mandá-la de volta a tropeço. Impressionante. Disse Lamar. Sim, bem, tendo o cuidado de Jason me faz difícil. Marla sorriu, enquanto se ajoelhava para baixo para espremer através da pequena porta. Era quase o mesmo que o primeiro quarto. Um conjunto de 8 telas de TV, e uma grande painel de botões pretos não marcado. Carlton atrapalhou para encontrar o interruptor principal, chegando a seu mão em um canto escuro. Em seguida, com um clique, o poder veio e um suave zumbido encheu a sala. Rico, vermelhos e azuis bizarras começou em streaming sob a porta do luzes do palco externos. Jessica e Carlton começaram a mudar as televisões por diante, que brincava com os botões até que eles foram mostrando fotos, embora a maioria foram muito escuro. A partir daqui, eles podiam ver um tiro longo do palco principal, assim como no outro quarto, mas o resto das câmeras foram aparecendo em outros locais e ângulos. Enquanto as primeiras salas de controle tiveram tinha fotos da sala de jantar principal, aqui eles puderam ver em outras áreas do quartos restaurante e festa privada, que foram criados com decorações brilhantes para eventos que nunca iria acontecer.
corredores, um escritório, e mesmo que parecia ser um armário de armazenamento. O quarto atrás deles era visível, bem como a câmera apontada para o outdoor sinal, agora iluminado com tons sobrenaturais, e a cortina atrás dele. Em uma tela podiam ver Jason, esquivando-se de volta para o arcade. Talvez eu devesse ir pegá-lo, disse Marla, mas ninguém respondeu. Carlton começou a pressionar botões. Focus apareceu e desapareceu no palco como ele fez, iluminando primeiro um animal e depois outro, iluminando os espaços vazios onde alguém já poderia ter ficado. Ele virou um interruptor e pareceu, por um momento, que nada aconteceu, então Lamar começou a rir, apontando para uma das telas. A pizza decorações que revestem as paredes estavam girando loucamente, como se pode saltar e ir deslize. Eu esqueci que eles costumavam fazer isso, disse Lamar, como Carlton trouxe-os lentamente a um impasse. Houve um grande mostrador preto para um lado dos botões, e girou Carlton, mas parecia não fazer nada. Deixe-me tentar, disse Lamar. Ele deu uma cotovelada a Carlton para o lado, e apertou outro botão. Houve um gemido agudo. Todos eles pularam, e desvaneceu-se rapidamente até uma estática. Lamar apertou o botão novamente, e o som se foi. Eu acho que já sabemos o que transforma os alto-falantes, disse Carlton. Eu aposto que poderíamos descobrir como tocar a música, disse Jéssica. Ela chegou para a frente e empurrou outra coisa, e luzes do palco apareceu enquanto as luzes principais esmaecido. Os números relativos ao palco principal ficou de repente um pouco. Atenção, comandante. Ela empurrou novamente e as luzes desbotada de volta ao normal. Eu amo isso, disse Carlton. O quê? Disse Marla. Luzes do estágio, disse ele. Uns VITs, e é como um mundo inteiro no TRCA. Outro botão piscaram as luzes do palco e fora da sala por trás deles, enquanto o outro começou e parou pouco merry-go-round. Sua moagem música tilintar muito lentamente, como se o próprio passeio estava tentando se lembrar de como a canção passou. Elas conseguiu obter os alto-falantes em novamente sem a lamentação feedback, mas ainda havia única estática. Eu tenho uma ideia, disse Jéssica, e empurrado para a frente do grupo. Ela acendeu a estática novamente, em seguida, começou a girar o botão e para trás. O zumbido cresceu menor no campo, em seguida, mais alto, respondendo aos seus ajustes. Progress, disse Carlton. Ainda é apenas estática, disse Marla, impressionado. Jéssica virou baixa novamente, em seguida, retirou a mão da marcação como se ela tivesse sido mordida e apertou o botão, fechando os altifalantes. O quê? Disse Marla. Jéssica permaneceu imóvel, com as mãos ainda em suspensão no ar. O que aconteceu? Será que chocá-lo? Disse Carlton. Parecia uma voz, disse Jéssica. O que ele disse? Disse Marla, aparentemente novamente interessado. Eu não sei. Deixe-me tentar de novo. Ela virou-se o alto-falante novamente, chamando a estática, e baixou o zumbido como todos atendiam, com a intenção de o som. Como ele afundou-se a um registro inferior, logo abaixo da faixa de uma voz humana, todos eles ouviram. Moagem e palavras entrecortadas, quase demasiado lento e distorcida para ser considerado de fala. Eles olharam um para o outro.
O que na Terra? Disse Marla. Não, é apenas aleatório estática, disse Lamar. Ele estendeu a mão para os controles e discou o passo devagar. Por outro momento fugaz, houve uma proposital som. Isso soou como cantar, disse Carlton. Não, disse Lamar, mas soando mais inseguro ainda. Faça isso de novo, disse Marla. Lamar fez, mas desta vez o estático estava vazio. Será que Charlie? Marla repente tornou-se focado em uma figura embaçada, movendo para baixo a corredor escuro em direção a eles, deslizando ao longo da parede, como se quisesse passar desapercebido. Charlie estava correndo, quase pulando, tentando encontrar um outro lugar para se esconder. Ela olhou para trás, vagamente suspeitar que John pode estar traindo. Atravessou a escuridão e em direção ao brilho colorido da pequena cortina do palco, que foi jogando vermelhos assustadores e azuis nas mesas e chapéus do partido. Descendo esta passagem, sempre me senti como uma longa e perigosa jornada, mas não deve ser feito sozinho. Ela manteve seu olhar fixo atrás dela, deixando a parede ao lado dela guiá-la passo. Ela sabia que John era perto, provavelmente subindo em seu no escuro. De repente, ela recuou para algo, parando. Ela tinha sido se movendo mais rápido do que pensava, ou mais provavelmente a sala estava não enquanto ela se lembrava. Ela viu sua sombra no final do corredor. Se ele virou a cabeça, veria dela. Sem pensar, Charlie subiu na plataforma que ela tinha batido em e se escondeu atrás da cortina, colocando-se entre a parede e um grande, próprio volumoso, tentando não respirar. Charlie! Ele chamou, ainda está longe. Charlie! Charlie sentiu seu batimento cardíaco acelerar. Tinha havido meninos que ela gostava, agora e depois, mas isso era algo diferente. Ela queria que ele a encontrar, mas não agora. Enquanto esperava, seus olhos se adaptaram à escuridão, e ela foi capaz de distinguir a forma da cortina, e a beira do etapa. Ela olhou para o objeto na frente dela. Não. Seu corpo estremeceu, em seguida, congelou. Ele estava de pé sobre ela. Era a coisa da oficina de seu pai, o coisa disforme que estava pendurado no canto, abalado por convulsões aleatórias, como seus olhos queimado prata. Dói. Agora ainda era, e seus olhos estavam em branco e sem brilho. Isso foi olhando para frente, insensata, e seu braço com seu gancho pendurado inútil ao seu lado. Ela reconheceu seus olhos, mas ele estava de alguma forma pior agora, envolto em partes do corpo e ocos emaranhado com pele vermelha, com um cheiro de óleo e cola. Ele tinha um nome agora. O chamavam Foch. Mas ela sabia melhor. Charlie encolheu distância, pressionando contra a parede. Seu coração estava acelerado, e sua respiração era superficial, muito rápido. Executar. Charlie. Ela isso foi. Você está bem? Eu estou bem, disse ela. Vejo. Bem. Comas. Tudo bem, disse ela. Deveria. João. Ela sorriu. Em volta dele. Jason cortar. Eu estou bem, disse ela. Ele segurou. Quero dizer, obviamente. Eu carro. Você também.